E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer o vídeo 4 da parte de difusão, né? E aqui a gente vai falar um pouco sobre os fatores que influenciam a difusão. Então, se você não viu ainda bem esse assunto, eu recomendo ver lá o parte 1, que é o que é difusão, onde eu vou apresentar alguns conceitos que podem melhorar muito, que a gente vai falar aqui. Beleza? Mas basicamente a difusão vai ser o transporte de matéria, o transporte de massa dentro de soluções, dentro de misturas, beleza? Então aqui a gente, por ser um transporte, existem coisas que podem facilitar e coisas que podem dificultar. Esse daqui é o vídeo que a gente vai comentar melhor sobre isso. O primeiro deles, né, sem mais delongas, que a gente vai comentar é sobre o estado físico. A gente pode ver que o estado físico ele fala sobre o grau de agregação dessas moléculas. Então, quanto mais restrito, quanto mais agrupado estiver essas moléculas, mais difícil será esse deslocamento, né? Então, quando eu falo que o estado físico afeta a difusão, eu estou dizendo que sólidos que têm as suas moléculas, seus átomos mais compactados, dificultam a difusão. Afinal, eu estou no sistema rígido, onde uma estrutura depende da outra. Já líquidos são sistemas intermediários, onde eu tenho uma certa fluidez, mesmo que eu tenha ainda um volume constante. E no caso do líquido, eu tenho uma difusão intermediária. É possível ter esse deslocamento, de modo que eu consigo não afetar a estrutura do líquido. Já no gás, eu tenho a difusão mais rápida possível. Afinal, no gás, eu tenho essas moléculas com alta energia se deslocando de um lado para o outro, e ali, quando eu tenho a difusão dentro de uma estrutura que tem uma grande mobilidade, quer dizer que tanto o meio vai ter mobilidade, como os próprios compostos da difusão vão ter grande mobilidade. Então, o gás é onde eu vou ter as maiores velocidades de difusão. Logo em ordem, sólido, líquido e gasoso, crescente em velocidade de difusão, né? E aí, fechando, quanto mais compactado o sistema, mais lento será o processo. Outra coisa bem clara que afeta a difusão é a temperatura. Se a gente para poder observar, o próprio conceito de temperatura ele versa muito sobre difusão. A temperatura nada mais é do que uma medida da velocidade média das moléculas. Mas isso, em termos práticos, é energia cinética, energia de movimento. Então, normalmente, quanto maior minha temperatura, mais rápido eu vou ter esse movimento, maior o deslocamento. Desse modo, eu posso dizer que, normalmente, quanto maior a temperatura, mais rápido é a difusão, porque eu tenho também mais energia cinética no meio. Aqui nessa imagem, a gente pode ver que, por exemplo, em temperatura zero ou muito baixa, as partículas praticamente nem se movem. Quando eu aumento um pouquinho da temperatura, já é possível ver um movimento bem maior e bem mais fluido dessas moléculas, né? Uma outra coisa bem interessante que afeta a difusão é a viscosidade. Isso daqui a gente às vezes nem fala tanto quando a gente trabalha somente com água, mas se você trabalhar com outros solventes, se você trabalhar com óleo, né, a gente vai ver que existe uma diferença muito grande. Aqui, para poder representar a difusão, eu coloquei esses 5 óleos de motor aqui, óleos de motor, né? Esses que são óleos que são utilizados nos motores de carro, e a gente pode ver a diferença gritante da viscosidade deles. Esse 0W50, ó, muito mais viscoso, ele escoa de um recipiente para o outro. O 5W30, ele já é mais viscoso, né? Parece como se fosse mel caindo aqui, ó. Se você olha o 10W30, ele já é bem mais grosso, de modo que ele cai de uma forma bem mais lenta. 15W40, ó, ele só forma uma gotinha aqui nesse tempo, mas nem cai, de tão grosso que ele é. Enquanto o 20W50, ó, nem cai, né? E aí, cada um deles são utilizados em situações e condições específicas de cada motor, né? Existem carros que a gente bota o 5W30, outros o 10W30, que a gente diz, aquele óleo que dura 5.000 km, 10.000 km, é o sintético, é o natural, tá? Então, a gente vai ter que essa difusão das espécies dentro de um líquido depende de sua viscosidade, porque a viscosidade ela representa uma resistência ao movimento. Se é uma resistência, eu posso dizer que quanto mais viscoso o meio, mais resistivo ele será ao movimento das partículas. Então, menor será a taxa de difusão. Quanto menos viscoso, quanto mais fluido, mais rápido é essa difusão. Então, se eu quero espécies que possam difundir rapidamente, eu vou utilizar meios menos viscosos. Se
se eu vou precisar de meios que fiquem mais tempo preso ali, mais resistivos, eu vou usar mais viscosos. Normalmente esses óleos aqui eles são utilizados ao depender do tamanho do motor, tamanho que eu digo potência, né? Do motor do veículo, vindo de moto no 5W30 até caminhão no 20W50, desculpa, 0W30, 20W50, porque você vai ter a capacidade de ficar mais tempo parado, absorvendo mais calor e poder transmitir isso de uma maneira um pouco diferenciada no mecanismo do automóvel, beleza? Quando eu falo de tamanho das partículas, muita gente confunde esse conceito, tá? Mas quando eu falo tamanho das partículas, basicamente é o tamanho da espécie que vai se difundir, beleza? Então imagina que eu tenho ali um líquido, como água, no recipiente, e eu vou colocar ali dentro dele flúor, por exemplo, ou vou colocar boro. Flúor, boro? Flúor normalmente a gente usa para o dente, boro para poder limpar ferimento, por exemplo. Como eles vão se difundir ali dentro? E a gente pode dizer o seguinte: quanto maior é a partícula, menor é a camada que solvata, é a menor camada de solvente ao redor dele. Logo, maior será a difusão. Ou seja, partículas maiores se deslocam mais rapidamente. Isso afeta diretamente, por exemplo, a condutância das espécies, né? Por que isso? Por que partículas maiores se deslocam mais rápido? Presta atenção. Se eu pego uma partícula pequena, ele vai formar uma camada de solvatação aqui. Então, olha essa bolinha azul. É meu soluto, é aquilo que está difundindo. Essas bolinhas vermelhas, que têm o mesmo tamanho de um lado e do outro, são solventes. Aquela partícula pequena que possui carga, ela vai ter a primeira camada de solventes ao redor dela. Porém, como ela é pequena, ela acaba agregando menos partículas, menos moléculas de solvente. Então isso faz com que uma única camada, às vezes, não dissipe por completo essa carga. Logo, ele tem a necessidade de uma segunda camada de solvatação. E duas camadas de solvatação quer dizer mais tamanho, quer dizer mais peso. Se eu pego uma molécula grande, como esse círculo aqui à direita, vocês vão ver que às vezes, como ele já consegue aderir mais solvente na sua superfície, uma única camada pode ser o suficiente para estabilizar a carga deste íon, beleza? Então, às vezes eu posso ter uma partícula pequena que tem uma grande solvatação e uma partícula grande com uma pequena solvatação. E no final das contas, aquela partícula pequena carrega consigo um tamanho maior, carrega consigo muito mais solvente, o que dificulta o deslocamento, né? A composição do meio afeta diretamente, né, a difusão, isso é bem claro, porque se eu pego, por exemplo, uma espécie que ela é insolúvel, quer dizer que ela não vai se misturar com o meio. Se eu pego água e areia, a areia sedimenta no fundo, a difusão é bem pequena. Agora, se eu pego, por exemplo, água e sal de cozinha, ou cloreto de sódio, eu vou acabar observando que há a difusão dessas espécies. Elas se separam em íons e eu vou ter íons se deslocando de um lado para o outro, fazendo com que eu tenha muito mais deslocamento, muito mais difusão em espécies miscíveis, beleza? Então, as diferentes interações entre os componentes da mistura podem acarretar em uma maior ou menor velocidade de difusão, beleza? Gradiente de concentração. Esse aqui eu sempre digo, entenda gradiente como diferença. Se eu estou falando da diferença de concentração entre eles, eu estou dizendo que quando eu tenho maiores diferenças de concentração entre os recipientes, né, ou entre o meio, normalmente maior será essa difusão. Então, quanto maior a diferença de concentração, né, consequentemente do potencial químico, a gente viu isso lá no primeiro vídeo de difusão, maior será a velocidade de difusão. Esse caso que eu citei aqui é um caso de osmose. Olha só, do lado esquerdo eu tenho muito mais soluto do que do lado direito, né? E haverá aqui uma transição, neste caso de soluto, tá? Mas a membrana pode ser seletiva a solvente também, até que as duas concentrações se equilibrem. Então, quanto maior for essa diferença, mais rápido o processo vai acontecer até que chegue ao equilíbrio, até que chegue à estabilização. Tá bom? E galera, por hoje é isso.
Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar aí nos comentários, beleza? E até o próximo vídeo.